Olá, meus amigos, bom dia. Aqui quem fala é o professor Roberto Varela e hoje nós vamos iniciar aí mais um filósofo da Grécia Antiga, que é um dos maiores de todos os tempos, o filósofo Platão, né? A primeira coisa que a gente tem que entender para compreender o pensamento de Platão é que Platão é considerado um dos maiores filósofos simplesmente pelo fato de ter sido discípulo de Sócrates e mestre de Aristóteles. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que esses três grandes pensadores gregos são eles que colocam a filosofia em outro patamar. E, ao mesmo tempo, os três representam os três grandes pilares da cultura ocidental, né? Sócrates, como nós já vimos, representa o filósofo por excelência, né? É aquele que vai andar pela praça pública de Atenas, interpelando as pessoas e fazendo com que as pessoas, de algum modo, tenham consciência da existência da verdade e busquem a verdade, né? Nós vimos que o Sócrates, ele inaugura ali naquele momento o pensamento dialético, né? Por que dialético? Porque ele vai dialogar com os outros gregos em busca da verdade, né? Por um outro lado, tem o Platão, que nós vamos ver hoje. O Platão, ele vai para além do seu mestre, para além de Sócrates, e vai tentar formular uma das teorias mais belas da história da filosofia, que é a teoria das ideias. A teoria das ideias, pela primeira vez na história da filosofia, vai admitir a existência de uma realidade suprassensível, ou seja, uma realidade para além desse mundo material, né? Então Platão vai dizer que as verdades estão nesse outro mundo, que ele vai chamar mundo das ideias, que nós vamos ver com mais detalhes nas próximas aulas. E por último, Aristóteles, que vai contrariar um pouco o seu mestre Platão e vai dizer que as verdades estão nesse mundo material, né? Então por que esses três grandes pensadores, eles simbolizam os três grandes pilares da cultura ocidental? Por um motivo muito simples. A cultura ocidental é formada pela filosofia, pela religião e pela ciência. Querendo você ou não, você é notoriamente influenciado por esses três grandes saberes que formam os três pilares da cultura ocidental. Então, nesse sentido, Sócrates representa a filosofia por ser o filósofo por excelência, Platão, que admite a existência de um outro mundo para além desse mundo material, então Platão simboliza ali a religião de algum modo, e o Aristóteles, que retorna às coisas materiais, dizendo que a verdade está nesse mundo material. Aristóteles, então, de certo modo, simboliza a ciência, né? Então, esses três grandes pensadores, eles montam a base da filosofia. A partir dos três, a filosofia nunca mais vai ser a mesma. Então, todos os filósofos que vão vir depois vão montar os seus edifícios filosóficos em cima dessa base, né? Inclusive, existem historiadores que vão defender a tese de que toda filosofia que surge depois desses três é, na verdade, orelha e comentários de livros de Platão, Aristóteles e, obviamente, da vida de Sócrates. Então percebam que esses três grandes pensadores, eles formaram a base dessa disciplina que nós chamamos de filosofia. Mas o que vamos tratar é a filosofia de Platão. É isso que, na verdade, nos interessa, né? Então, quem foi Platão? O primeiro dado sobre Platão vem da sua biografia, vem da sua vida, né? E é necessário a gente perceber algumas características muito curiosas da vida de Platão para a gente perceber em que contexto ele montou o seu pensamento. A primeira característica curiosa já começa com o nome, né? Platão, na verdade, nem é um nome, é um termo grego, é um apelido que ele, obviamente, recebeu dos seus amigos. Platão vem do grego plato, que significa força, base. Platão era reconhecido pelo seu vigor físico. Chamava a atenção, segundo os relatos da época, a sua força física, a sua beleza física. Então o nome verdadeiro de Platão, só para efeito de curiosidade, era Arístocles. Só que, obviamente, isso pouco importa, porque ele ficou conhecido na história da filosofia pelo seu apelido, que é um caso bem curioso, o apelido de Platão. O Platão, ele foi discípulo de Sócrates, né? Rezam os relatos da época que Sócrates já percebia em Platão, ainda novo, como um grande filósofo, né? Então Platão seguiu Sócrates por muito tempo, né? O Platão era um aristocrata, ou seja,
os pais de Platão tinham bons contatos políticos, né? No entanto, Platão, em nome da sua filosofia, após a morte de Sócrates, ele acabou sendo expulso de Atenas e ele foi mais tarde achado pelos seus alunos quando ele estava sendo vendido como escravo. Olha que coisa impressionante, né? Até na biografia de Platão você vê essa interdependência entre o mestre e os alunos. Então Platão, que era um aristocrata, ao final da vida chegou a ser escravo. Então percebam que aí nós já temos uma vida bem conturbada de Platão, né? É importante destacar isso porque os sofistas, que talvez foram os principais atores na condenação de Sócrates à morte, eles continuam essa perseguição, tanto em Platão como depois em Aristóteles. Então essa oposição à filosofia que está ali montando a sua base em busca da verdade, versus os sofistas, que diziam que a verdade não existe, é uma oposição que vai permanecer por alguns anos na Grécia Antiga, né? Começa ali com os sofistas e os Sócrates e perdura até Aristóteles, né? Então Platão também, de certa forma, se manteve nessa oposição contra os sofistas. Outro dado curioso de Platão é que todos os livros de Platão são escritos em forma de diálogos. Todos os livros do Platão sempre vai ter ali no meio dos livros Sócrates como personagem principal debatendo com as pessoas. Então é necessário ter um cuidado extremo ao ler Platão, porque é necessário você retirar, né, dos livros de Platão a filosofia de Sócrates e a filosofia do próprio Platão, visto que Sócrates não deixou nada escrito, né? Então todos os livros de Platão são escritos em formas de diálogo, né? Isso é muito interessante porque o Platão ele consegue montar um sistema filosófico por trás desses diálogos. Então é incrível ler Platão, porque na medida que você vai lendo Platão, você vai conhecendo ali o método dialético de Sócrates, você vai pensando sobre os assuntos, e daqui a pouco um esquema vai sendo montado na sua cabeça como leitor. Esse esquema é a filosofia de Platão, percebe? Então Platão ele consegue montar um sistema por trás dos diálogos que estão ali escritos. Isso é algo genial, é um novo estilo de escrita que está ali, né? Esse tipo de escrita não existia até então, percebe? O máximo de diálogo que você encontrava era nos teatros gregos, mas o teatro grego não tinha a função de se buscar a verdade. Em Platão, nós já encontramos um sistema filosófico inteiro ali no meio dos diálogos. Isso é muito interessante mesmo. Agora, uma outra coisa curiosa é que o próprio Platão relatou em suas cartas que a essência da sua filosofia não está nos livros. A essência da filosofia estava nas suas aulas. Reza a lenda que as aulas de Platão eram tão profundas, mas tão profundas, que os alunos conseguiam vislumbrar certas verdades através de uma evolução espiritual, né, interessantíssima, né? O Platão parece que fazia um trabalho de limpeza espiritual com os alunos e conseguia ascender até a verdade, até o belo, até o bem, né? No entanto, nós não temos nenhum relato das aulas de Platão, apenas esses comentários soltos do próprio Platão, né? Essa parte da doutrina de Platão, que era dada em sala de aula, foi sendo chamada pela história da filosofia de doutrina não escrita. Então você tem a doutrina escrita por Platão, que está nos diálogos, e a doutrina não escrita que acontecia nas aulas, que infelizmente nós temos poucos relatos, né? Mas reza a lenda que a essência mesmo da sua filosofia acontecia na doutrina não escrita, acontecia realmente nas aulas. Isso é um negócio muito incrível, né? E muito impressionante. E mais um detalhe, para a gente terminar essa parte biográfica de Platão, é que Platão, olha que impressionante, Platão retoma os mitos, né? Os mitos, nós já vimos, né? Os mitos eram narrativas fantásticas que visavam, né, narrar a relação entre os homens e os deuses com o objetivo, né, de trazer ali uma espécie de fundo moral, uma espécie de modelo de existência do herói. Então, os mitos, eles tinham uma função não somente religiosa na cultura grega, mas também tinham uma função pedagógica. Apesar do Platão e de Sócrates criticar os mitos, dizendo, olha, é necessário tomar cuidado com os mitos, porque os mitos nem sempre trazem a verdade acabada que nós tanto buscamos, é necessário perceber que Platão não renega o efeito didático dos mitos. Porque pelo fato dos mitos trabalhar com símbolos, né,
e o leitor começar a buscar o desvendar dos símbolos, isso obriga o leitor a usar o pensamento também. Só que a diferença é que o Platão não vai usar os mitos com fundamento religioso muito claro. Platão vai usar os mitos já para introduzir o leitor em sua filosofia. Então os mitos têm muito mais um efeito didático do que propriamente um efeito religioso. Percebem? Tem muito mais um efeito didático do que propriamente mostrar ali, através da simbologia do herói, um modelo a ser seguido. Então os mitos que o Platão vai desenvolver, né, nos seus escritos são mitos que procuram ter um efeito didático, um efeito de ensinamento. E nós temos vários mitos. Tem o mito da carruagem, puxada pelos 2 cavalos, tem o mito de Er, né? Tem o mito da caverna, que é o mais famoso, tem o mito do anel de Giges, e por aí vai. São vários mitos que estão dentro da obra de Platão. E todos os mitos têm como finalidade ter um efeito didático, ou seja, ensinar alguma coisa da filosofia do próprio Platão, né? Isso é uma coisa impressionante. No entanto, tudo o que eu falei até agora faz parte apenas da biografia desse grande filósofo. O necessário para esse momento é compreender o seu pensamento. O necessário para esse momento é compreender a sua filosofia. E a filosofia de Platão tem um nome. Ela é chamada pelos historiadores de teoria das ideias ou teoria das formas, né? Quando você vai resolver, sei lá, uma questão de vestibular sobre Platão, possivelmente esse nome vai aparecer. Teoria das ideias ou teoria das formas. Qual é a finalidade dessa teoria? A finalidade dessa teoria é explicar a natureza humana e explicar a estrutura da realidade que nos cerca. Porque Platão vai acreditar no seguinte: o homem só consegue conhecer a estrutura da realidade porque, de certa forma, o homem é um microcosmos. O homem carrega dentro de si, carrega dentro da sua alma toda a estrutura da realidade. Então o homem só pode conhecer a estrutura da realidade porque, de alguma forma, essa estrutura já está dentro do homem, né? Cabe aqui a gente fazer uma analogia, uma comparação com Sócrates. Sócrates dizia algo parecido, né? O Sócrates dizia que as ideias verdadeiras estão dentro da nossa alma e, através da maiêutica, né, ali a parte da dialética, essas ideias verdadeiras vêm à tona. O Platão vai concordar com o seu mestre. O Platão vai partir também desse pressuposto, que de alguma forma a verdade sobre o mundo também está dentro do homem. Percebe? Então a gente vai tentar analisar isso. Então, para exercício apenas de começo de filosofia, é necessário entender que para Platão as verdades estão em 2 lugares, podemos dizer assim. A verdade está em algum lugar da estrutura da realidade, que a gente vai ver na próxima aula, que faz parte de um outro mundo, mas ao mesmo tempo a verdade está dentro da alma humana. E quando há esse encontro, há o conhecimento. Então o conhecimento, na verdade, aí é um processo de encontro, de comunhão com a estrutura da realidade. Percebe a questão? Para a gente ilustrar isso, existe um poema muito famoso de Luís de Camões, no qual ele diz isso: ó, o amante se transforma na coisa amada. Se o exercício de amar é o exercício de conhecer, Platão está dizendo a mesma coisa. Eu busco o conhecimento da verdade, mas no fundo eu me torno aquela verdade, porque a verdade está dentro de mim de algum modo. Então buscar a verdade é tentar entrar em comunhão com a estrutura da realidade. Então essas verdades estão em algum ponto da estrutura da realidade, mas também dentro do homem, mas também dentro do ser humano. No entanto, nós vamos ver essa parte mais difícil de Platão numa próxima aula com mais detalhes. O que nós vamos ver hoje? Hoje nós vamos tentar entender apenas a natureza humana. Ou seja, o que é o homem de fato para Platão, né? Primeira coisa que a gente tem que entender, tá? O homem é um ser vivo. E isso, eu creio, não é novidade para ninguém. Não é isso? O homem é um ser vivo. E o que é a vida para o grego? A vida para o grego antigo é a característica do ser que é animado. O que isso significa? É a característica do ser que possui um corpo que se movimenta por si mesmo. Em outras palavras,
os seres vivos são seres animados porque são seres que se movimentam por eles mesmos, né? Por exemplo, essa xícara. Essa xícara não é um ser vivo. Por quê? Porque todo movimento que ocorre com a xícara é provocado por um outro ser fora da xícara. Por exemplo, movimentei a xícara da mesa para minha boca. Quem realizou esse movimento fui eu, não foi a xícara. Agora, os seres vivos já são diferentes. Os seres vivos, olha que interessante. Os seres vivos, eles realizam um movimento por eles mesmos. Ó, estou falando com vocês. Quem está realizando esse movimento sou eu mesmo. Um cachorro quando late, um cachorro quando anda, um leão quando corre, quando vai caçar, todos esses movimentos partem do próprio ser vivo. Até nas plantas isso é autoevidente. As plantas, elas sugam nutrientes da terra, absorvem luz solar, esse movimento quem realiza é ela. Então, vida para os gregos é a característica do ser que se movimenta por si mesmo. Percebe? Só que olha que interessante. Os seres vivos que se movimentam por si mesmos são seres, então, animados. Só que quando você puxa a etimologia da palavra animado, você chega ao termo grego ânima, que significa alma. Então podemos dizer, sem medo de errar, que os seres vivos são seres que possuem um corpo movimentado por uma alma, que possuem um corpo animado por uma alma. Então, nesse sentido, os vegetais, os animais e os homens possuem alma, que são os três tipos de seres, as três categorias de seres que nós interpretamos a realidade como sendo seres vivos. Platão sabia disso, os gregos sabiam disso. Mas a grande novidade de Platão não é essa. A grande novidade de Platão é que ele vai dar uma interpretação muito original sobre a alma humana. Ele vai dizer o seguinte, olha, como o ser humano é o ser que tem uma alma mais complexa do que dos outros seres vivos, a alma humana tem que ter uma característica puramente humana que não existe na alma nem dos animais e nem dos vegetais. Essa característica da alma que nos faz seres humanos é a razão, é a inteligência, é a alma racional. Só que tem um detalhe nessa história toda. A nossa alma não é puramente humana. Ela também possui em si aspectos animais. E como é caracterizada a alma dos animais? A alma dos animais, no fundo, ela age sempre através de duas forças. O concupiscível e o irascível. Então preste atenção. A alma animal, ou seja, a alma dos animais e também parte da alma do homem, age sempre por duas forças. A força do concupiscível e a força do irascível. Essas duas forças que estão presentes na alma animal são as duas forças que movimentam o nosso corpo, que utilizam o nosso corpo como uma espécie de ferramenta. Então, qual é a função dessas duas almas? Qual é a finalidade dessas duas almas? Primeiro, a alma irascível. A finalidade da alma irascível é, de certa maneira, resguardar a segurança do corpo. Então, a alma irascível, ela movimenta o corpo para se defender. A alma irascível, então, está relacionado à autodefesa. Percebe? Quando você imagina alguém ameaçando bater em um cachorro, o que o cachorro faz? O cachorro geralmente, ou ele vai fugir, ou dependendo da raça do cachorro, o cachorro vai avançar. Percebe? Tanto avançar quanto fugir tem a mesma finalidade, que é defender a própria saúde do corpo. Então, quem é que está fugindo? Qual é a parte da alma que está fugindo ou avançando? É o irascível. Então, o irascível é a parte animal da nossa alma ligado à ira, ligado à defesa do próprio corpo. Percebe a questão? Então, nós, como seres humanos, que possuímos dentro da nossa alma
a parte irascível da alma animal, nós também agimos da mesma forma. Ó, se alguém me ameaça aqui violentamente, ou eu vou me defender atacando, ou eu vou fugir. Assim como faz um cachorro. Quem age dessa forma é a alma irascível. Não é isso? Então o que acontece? A parte animal irascível do homem, ela sempre está ali procurando tomar as rédeas da nossa vida para a gente sempre agir protegendo o corpo. Então, geralmente, o que a alma irascível no homem faz? Procura sempre o caminho mais fácil. Procura sempre o caminho com menos riscos. Procura sempre o caminho com menos esforço. Assim como todos os animais agem. Então, o caminho com menos esforço, com menos risco, é o caminho sempre procurado pela parte da nossa alma animal, que é o irascível. Percebe a questão? Percebam um detalhe. Não há problema em agir com a alma irascível. Aliás, nós temos que agir com a alma irascível. O problema é quando você só age pela alma irascível. Aí o que vai acontecer? Você sempre vai procurar o caminho mais fácil. E vocês vão perceber que se o homem for escravo da alma irascível, procurando sempre o caminho mais fácil, ele nunca vai realizar a sua humanidade. Ele sempre vai ser escravo dessa força irascível, portanto ele sempre vai rebaixar a sua vida humana a uma vida animal, porque é assim que os animais vivem sempre. Percebem? Só que a parte irascível da nossa alma animal não é a única parte, temos também o concupiscível. O que o concupiscível faz? O concupiscível é a força da nossa alma animal ligada aos prazeres, que busca se satisfazer com os bens materiais. Então todos os animais têm uma alma concupiscível, todos os animais têm uma força concupiscível, que os fazem sempre se movimentar em busca do objeto do desejo, do objeto material do desejo. Por exemplo, o cachorro quando tem fome procura comida, o cachorro quando tem sede procura água. O desejo sexual é satisfeito quando ele encontra ali uma parceira. É a mesma coisa com o ser humano. O ser humano também tem esse aspecto que visa o prazer, que visa a satisfação material. E esse aspecto na alma humana é o concupiscível. É a parte da alma animal. Então nós também buscamos a realização dos prazeres materiais. Isso faz parte da gente. Olha, eu estou bebendo café. Por quê? Porque é prazeroso. A força que movimenta o meu corpo em direção ao café é a força determinada pela alma concupiscível. Pela parte concupiscível da minha alma animal. Percebem? Então, qual é a finalidade da alma concupiscível? É buscar sempre o caminho mais prazeroso. O caminho que traz mais satisfações momentâneas pelas coisas materiais. Então, se o irascível busca sempre o caminho mais fácil, no qual nós vamos realizar menos esforço, o concupiscível vai buscar sempre o caminho mais prazeroso. Isso é uma tendência dessas duas forças. Todos os animais só agem dessa forma. O que um animal faz? O animal busca a realização, busca realizar o seu prazer, busca se realizar com um bem material, e quando não tem esse bem material, ele age com o irascível, procurando um outro caminho mais fácil. Então, ele deseja algo material e quando não tem, fica bravo, irritado. É assim um animal. Assim também é o homem, de certa forma. Então, o aspecto animal da alma humana é guiado sempre pelo irascível e pelo concupiscível. Se o homem não usar sua parte humana e usar só sua parte animal, o homem sempre vai agir pelo caminho mais prazeroso e mais fácil. Vai agir sempre buscando se realizar com bens materiais e procurando sempre o caminho mais fácil para isso. Ou seja, ele passa a ser escravo do irascível e do concupiscível. Percebe a questão? O único problema, ou o grande problema de você ser escravo do irascível e do concupiscível, é que nunca você vai se realizar como ser humano.
Você nunca vai chegar ao patamar de ser um ser humano completo, um ser humano feliz. Você nunca vai realizar as potências humanas. Você vai viver como um animal. É por isso que às vezes eu brinco com vocês, né? Dizendo que geralmente os seres humanos, quando vão rebaixar o outro, xingam o outro com o nome de animais. Seu burro, sua piranha, sua vaca, ó. Isso não é à toa. Por quê? Porque a nossa inteligência já percebe que a realidade dos animais é uma realidade que sempre procura o caminho mais fácil e mais prazeroso. Ó. Percebe a questão? Então essa é a parte animal do homem. Agora, o que o ser humano deve fazer para se tornar mais humano? Aí ele vai ter que utilizar uma terceira parte da sua alma que os animais não têm. Ele vai ter de exercitar sua liberdade humana. E para exercitar a liberdade humana eu tenho que usar essa terceira parte. Essa terceira parte é a alma racional, é a nossa inteligência, a nossa razão, o nosso intelecto. Percebe? Então, o que o nosso intelecto tem que fazer? O nosso intelecto, ao contrário da alma concupiscível, não se alimenta de coisas materiais, mas de coisas imateriais. O nosso intelecto não está preocupado em seguir o caminho mais fácil, como faz o irascível. Nosso intelecto está preparado para que, se o preço for sacrificar bens materiais em nome de bens imateriais, o nosso intelecto está preparado e ele pensa que vale a pena. Por quê? Porque quando o ser humano conquista esses bens imateriais, o ser humano se torna mais humano. Então a função da alma racional, no primeiro momento, é se alimentar de bens imateriais. E quais são esses bens imateriais? São vários, olha. O amor, a amizade, a justiça, o conhecimento, a sabedoria e por aí vai. São todos aqueles bens que somente o ser humano pode conquistar. Nenhum animal pode. O animal nem tem consciência disso, que essas coisas existem. Então o que torna o ser humano mais humano são esses bens imateriais. Só que tem um detalhe, vou falar mais desses bens imateriais na próxima aula. Só que tem um detalhe. Para que a nossa inteligência, a parte humana da nossa alma, consiga se satisfazer com esses bens imateriais, a primeira coisa que ela tem que fazer é, de certa forma, disciplinar os aspectos animais da alma. Por quê? Porque se eu não disciplinar os aspectos animais da minha alma, eu não consigo enxergar os bens imateriais que estão em outro mundo. Eu não vou conseguir evoluir para esse outro mundo, porque eu sempre vou estar preso ao mundo material. E o que é que me puxa para o mundo material? É o irascível e o concupiscível. A ameaça contra o meu corpo vem do mundo material, então eu vou agir com o irascível. A busca pelos prazeres, pelos bens materiais está no mundo material. Então o concupiscível e o irascível, eles agem pelo corpo de maneira direta. Só importa aquilo que está na realidade material. O problema é que na medida em que eu vou assimilando coisas materiais, essas coisas materiais vão sujando a minha alma e eu vou sendo cada vez mais escravo da minha parte animal. Percebe? Os animais não têm liberdade porque eles são escravos da parte material da realidade. Nós também podemos ser, desde que nós sejamos escravos da nossa parte animal. A gente vira escravo do mundo mesmo. Percebe a questão? Então o primeiro papel da alma racional é disciplinar o nosso lado animal. E como é que se faz isso? Se faz isso praticando aquilo que nós chamamos de ascese. Ascese. O que é ascese? A ascese é a ordenação sobre o nosso lado animal, comandado pela nossa alma racional. Então, quando a nossa alma racional visa disciplinar e ordenar o concupiscível e irascível, nós estamos agindo ali por um processo de ascese, por um processo de limpeza da alma. E como é que se faz isso? A nossa alma racional vai disciplinar, por exemplo, o concupiscível para desejar apenas aquilo que é necessário.
sei lá, um prato de comida aqui na minha mesa. Eu como tudo aquilo que está no meu prato. Matei minha fome. A minha alma racional falou, opa, tá no limite. Mas o meu concupiscível fica ali querendo mais comida. Se eu tenho uma alma ordenada, minha alma racional vai disciplinar meu concupiscível para comer apenas o necessário. A mesma coisa com o irascível. Um irascível bem ordenado pela alma racional, ele vai sentir ira apenas daquilo que merece ira. Então vai agir com ira quando merece ira e não vai agir com ira quando não merece. Quem fica, por exemplo, irritado com qualquer coisinha, tem o irascível desordenado. Quem não fica irritado com nada, inclusive com coisas que merecem a nossa irritação, porque, por exemplo, a gente pode averiguar uma situação de injustiça. Se eu vejo alguém muito forte bater em alguém muito fraco, eu tenho que interferir ali, porque um irascível ordenado age com a ira naquele momento, porque a alma racional percebe ali uma situação de injustiça. Percebe? Então é papel também da alma racional disciplinar o irascível. Então, para encerrar, o Platão didaticamente vai criar um mito para explicar isso, que é o mito da carruagem. Ele vai dizer que a nossa alma é uma carruagem puxada por 2 cavalos. O cavalo do irascível e o cavalo do concupiscível. Nós só conseguimos chegar à nossa meta, que são os bens imateriais, quando o cocheiro comanda bem os cavalos. E quem é o cocheiro? É a nossa alma racional. Então é a alma racional que vai direcionar a carruagem para o caminho correto. Na próxima aula eu vou explicar melhor esse mito e vou detalhar melhor que bens imateriais são esses que, segundo Platão, a alma racional se alimenta. Um abraço, fiquem com Deus, até a próxima.